Baruch Hashem, Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom a todos, Buruchim Abaim, sejam todos bem-vindos. É uma grande simcha, uma grande alegria nós estarmos aqui, mais um Shabbat, na presença do Hakadosh Baruch Hu, santo e bendito seja. E, como sempre debruçados e estudando a Torá. Três coisas os nossos sábios dizem no Pirkei Avot, na Mishnah, que três pilares sustentam o mundo, três coisas sustentam o mundo. A primeira é, não necessariamente nessa ordem, né? É a tzedakah, que nós chamamos também de Gimilut Hassidim, que é os atos de bondade. Esse é um dos pilares que sustenta o mundo. O segundo é a Tefilá, que podemos chamar também de Avodat Hashem, o serviço ao Eterno. E o terceiro pilar é o Talmud Torá, o estudo da Torá. É um dos pilares que sustentam o mundo. Chachamim, os nossos sábios de abençoada memória, dizem: o dia em que não tiver mais ninguém no mundo debruçado sobre o texto da Torá, o mundo deixará de existir. Eles extraem essa informação de uma ciência, obviamente do quarto nível, de um sod, de um texto da Torá, lá no Sefer Bereshit, no verso, se eu não me engano, é o verso 2, que vai dizer: Verhaaretz hayetá tohu vavohu. E a terra estava sem forma e vazia. Eles vão fazer uma gemátria desse passuk e vão extrair o valor numérico de 1152. Aí eles vão pegar a palavra Israel e mais a palavra Torá e vão fazer uma gemátria e vai dar o mesmo valor numérico, 1152. Eles dizem: se Israel não tivesse aceitado a Torá no Monte Sinai, o mundo deixaria de existir. E daí eles entenderam: o dia que ninguém mais estudar a Torá, o mundo vai voltar a ser sem forma e vazio como era no princípio. Aí está a explicação de por que o mundo em que nós vivemos está cada vez mais caótico. Uma igreja em cada esquina, mas se liga no noticiário, a notícia, a criminalidade só aumenta, as tragédias só aumentam. E a pergunta é: não deveria ser ao contrário? Aonde estão aqueles que deveriam professar, levar o Malchut Hashamayim, o reino dos céus, à humanidade? Levar a Torá, que é a constituição do reino, à humanidade. Por que um ministério em cada esquina, mas o mundo está caótico? Porque está faltando Torá. Está faltando Torá. Nós estamos aqui com esse propósito de ser, faz parte do ministério do Mashiach, né? Ser luz para a revelação aos gentios, levar a Torá, que é a luz. A palavra Torá, ela deriva da palavra or, que quer dizer luz. Inclusive, as 5 vezes que aparece a palavra luz na criação, Chachamim vai dizer, está se referindo a um livro da Torá. E nós sabemos também quem é essa luz, essa Torá, esse verbo é Mashiach, né? Se fez carne, habitou entre nós, Baruch Hashem. Ele é a luz primordial que ilumina todos os homens. Então, quando nós levamos a Torá, nós estamos levando Yeshua. Um pouquinho diferente do que eles conhecem, né? Mas estamos aí, Baruch Hashem. Parashá Hashavua, Parashá da semana, Parashá Kitzá. Todas as sinagogas do mundo estão debruçadas sobre o mesmo texto. E ela compreende do Sefer Shemot, capítulo 30, Pasuk 11, até o capítulo 34, verso 35. Livro do Êxodo.
E a Haftará correspondente a essa porção, o texto do Tanar, está em Melachim Aleph, 1 Reis, capítulo 18, verso 20 ao Passuque 39. E os textos da Brit Hadashah estão em Lucas 11, do 14 ao 20, Maasei Shiliachim, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 35, ao capítulo 8, verso 1, e 1 Coríntios 10, do 1 ao 13. Beseder Gamur. Está escrito na Torá, Vaidaber Hashem el Moshe lemor kitsa et rosh bnei Israel lifikudeihem venatenu ishkofer nafsho la Hashem bifikodotam velo ichye bachem negef bifikodotam. E falou Hakadosh Baruch Hu a Moshe Rabbeinu dizendo: quando você levantares a soma dos filhos de Israel de acordo com seus números, que cada um dê a Adonai uma expiação por sua alma, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contardes. Esse é o primeiro passuque. Muito bem, obviamente aqui tem um erro de tradução, porque no texto original aparece a palavra rosh. Kitsa et rosh bnei Israel. Ou seja, quando contares, quando levantares a cabeça dos filhos de Israel, levantares a soma, contar as cabeças, né? No português não vai aparecer. Ou seja, isso aqui é algo interessante. Quando levantares a cabeça, qual é a ordem que Hashem está dando aqui? É um censo, fazer um censo. E nós sabemos que é proibido contar diretamente as cabeças dos filhos de Israel. É proibido contar, apontar 1, 2, 3, 4. É proibido pela Torá contar os filhos de Israel diretamente. E a explicação aqui está do verso do Passuque, que o Hashem, o Eterno, vai dizer a Moshe Rabbeinu que cada um dê a Adonai uma expiação por sua alma. Como assim expiação? A palavra hebraica vai aparecer kofer, vem da palavra capará, expiação. Muito bem. Mas que expiação é essa que Hashem está falando que eles devem fazer por resgate? Bifikod otam. Negef bifikod otam. Que resgate é esse pela sua alma que os Bnei Israel devem fazer na hora do censo? Que resgate é esse? Uma oferta. Uma oferta, dinheiro. O dinheiro vai ser usado para quê? Veja bem, não importa se é rico, não importa se é pobre, todos devem dar o mesmo valor. Meio shekel. Todos devem dar o mesmo valor, porque para Hashem, ninguém vale mais do que ninguém. O mundo lá fora julga o ser humano pela aparência, pelas suas posses, e dão mais relevância, mais importância para um, menos para outro, de acordo com as posses que o ser humano tem, com a aparência que o ser humano tem. Mas Hashem não vê o ser humano dessa forma. Hashem enxerga todos da mesma forma, e todos para Hashem têm o mesmo valor, independente de ser rico ou pobre. Hashem não faz acepção de pessoa. Claro que existe uma certa acepção, uma certa diferença, quando uma pessoa exerce uma posição no meio do povo. É diferente. Hashem, não que ele vai ser melhor do que os outros, não é isso. Mas Hashem vai tratar diferente com essa pessoa que exerce uma posição, um cargo eclesiástico, vamos falar assim, no meio do povo. Por quê?
Hashem vai lidar diferente. Porque ele é o responsável por guiar o povo, por orientar o povo. Se ele falar errado, o povo erra. Se ele falar certo, o povo acerta. Então Hashem vai lidar diferente. É diferente quando alguém do povo peca e um líder peca. É diferente. Hashem, ainda que seja o mesmo pecado, a mesma haverá. Se alguém pecou e o líder comete o mesmo pecado daquele do povo que pecou, Hashem vai dar um julgamento, se é que é essa palavra correta, Hashem vai dar uma posição diferente para o líder do que com a pessoa do povo, comum do povo. Nós encontramos aqui 2 pesos e 2 medidas. Moshe Rabbeinu era um líder, mas não entrou em Eretz, na terra de Canaã. Por quê? Feriu a rocha. Nós sabemos o significado, Mashiach. Mas eu tenho certeza que no meio daqueles que entraram em Eretz, na terra, tinham pecados piores do que de Moshe. Mas por que Moshe não entrou? Porque é assim. Com o líder é diferente. Ao que muito é dado, muito também será cobrado. Então, Hashem vai lidar com o cabeça, com o líder, diferente do que com a pessoa comum do povo. Mas Hashem vai olhar, ambos têm o mesmo valor. Hashem só vai lidar diferente nessa situação. Mas para Hashem todos têm o mesmo valor. Independente se é pobre, rico, se é líder, se não é líder, Hashem vai enxergar todos do mesmo valor. Então não importa se é rico, se é pobre, todos têm que dar mahatzi shekel, meio shekel na contagem, porque é proibido contar diretamente as cabeças do povo. Então para isso que serve o meio shekel. Vamos falar aqui 50 centavos, para você poder compreender, né? Ilustrativo. 50 centavos por cabeça. Se fosse contar aqui, eu fosse Moshe Rabbeinu, fosse contar os Bnei Israel aqui, não poderia contar diretamente. Senão uma praga se instalaria no meio do povo. É o que diz. Que cada um dê a Adonai uma expiação por sua alma, para que não haja entre eles praga alguma quando os contardes. Quando os contares. Para que não haja praga, porque se contar diretamente, a praga. Lembra lá do caso de Davi Hamelech? Né? Um texto vai dizer que foi David. Um outro texto vai dizer Satã. O Satã induziu Davi a pecar e fazer o censo. Ordenou Joabe a contar. Contaram diretamente e uma praga veio. Lembra lá do Malar, do anjo com uma espada? Estava lá. Dissipando, se eu não me engano, 70 mil almas morreram. Davi teve que comprar lá a eira de Araúna, enfim, você conhece a história, para poder fazer cessar aquela praga. E o anjo estava disposto a aniquilar todo mundo. Hashem falou, para, e o anjo parou. E aí Hashem falou, guarda a espada na bainha. Vai, pode falar. Não, Davi Hamelech, na época, estava bem a nação estava bem espiritualmente. O Tratado Brachot, no Talmud Bavli, Talmud babilônico, vai dizer que Davi, nessa época, estava com uma espiritualidade muito elevada. E que foi por isso que o Satã o induziu a pecar.
Porque o Satã, ele precisa de uma brecha para agir. O Am Israel está consolidado, que nem na praga de Bilam, lá na maldição de Bilam, de Balaão, ele não consegue amaldiçoar o povo. Israel estava firmado na Torá, na lei do Eterno. E quando o povo está firmado na lei, o Satã não consegue tocar. O que o Bilam vai falar, o Balaão? Se não conseguimos amaldiçoar de fora, então que amaldiçoemos de dentro. Ele precisa criar uma situação para Am Israel pecar, e agora sim, poder ter tragédia, danos no meio do povo de Deus. Vai instruir Balaque, caso das mulheres lá mesmo, tudo vai... Israel vai pecar. Seduziram Israel, pecaram, e a maldição nem veio de Bilam, da próprio pecado, da própria haverá que o povo cometeu, a maldição da Torá pegou eles, porque tem, né? A maldição da Torá, se não cumprirdes, está lá, Sefer Devarim, Deuteronômio. Então, o Satã, ele se levanta, ele precisa de uma brecha para poder atuar. E a brecha que ele precisava de alguma brecha na época de Davi. Induziu a Davi a fazer o censo da maneira errada. Inclusive o tratado Brahot vai dizer que Davi nessa época, a intimidade de Davi com o Hakadosh Baruch Hu era tão grande que ele diz que tem um salmo, um terrilim, que vai dizer que Davi ele se acordava no meio da noite, ou seja, à meia-noite, para bendizer o Eterno. E o tratado Brahot no Talmud vai dizer que um vento soprava na janela. Olha como é que Davi acordava. Um vento soprava na janela e batia na harpa de Davi, que estava pendurado na cabeceira da cama. O vento fazia a harpa tocar e Davi acordava na hora do serviço a Deus. De tão grande que era a intimidade com Davi, de Davi com Hakadosh Baruch Hu. Então, contar diretamente o povo é pecado e gera praga, porque o ser humano gosta de ter controle de tudo, né? Hashem falou, não pode contar diretamente. Tem que dar mehatzi shekel, meio shekel, 50 centavos, para vocês entenderem. E aí sim, o povo dando os 50 centavos. Agora sim, Moshe Rabbeinu vai contar o dinheiro. E ele contando o dinheiro, ele vai saber quantos existem no meio de Israel. Então ele não vai contar o povo, ele vai contar o dinheiro. De acordo com o dinheiro, assim é o povo. Baruch Hashem. Conseguiram compreender? Veja bem, para que servia esse dinheiro? Para que servia? Hashem vai dizer, para expiação, para resgate. A palavra kofer, expiação, para expiar a alma. E a pergunta é, mas o dinheiro pode expiar? Existe capará na oferta? Nessa oferta? Existe, o texto está dizendo. Mas como que o dinheiro fazia expiação para nós poder compreender? Esse dinheiro que era dado no censo era usado por Moshe Rabbeinu, pelos Kohanim, para comprarem a paradumá, a novilha vermelha do dia de Yom Kippur, para comprarem o Korban Tamid, que era os sacrifícios contínuos, um cordeiro sacrificado nos cílios da alva quando o sol, os sacrifícios fixos, né? Que nós chamamos em língua hebraica de Korban Tamid. Um cordeiro era sacrificado, todo dia tinha que ter. Um cordeiro era sacrificado nos cílios da alva quando o sol estava nascendo, o Cohen já estava degolando o animal em cima do Hamizber, do altar. E quando o sol estava se pondo, a mesma coisa. Nós falamos no shiur passado, vamos ver se vocês lembram, né? Quando o sol está se pondo, o piscar de olhos, um abrir e fechar de olhos, né? Piscar de olhos. O tratado, se eu não me engano,
o Tratado Brahot também que vai falar sobre isso. Não, perdão, Rosh Hashanah, Tratado Rosh Hashanah do Talmud. Vai falar que o abrir e fechar de olhos ali é quando o sol está se pondo. Neste exato momento também um korban, tamid, um cordeiro era sacrificado no altar. E no Shabat, 2 cordeiros de manhã e 2 cordeiros à tarde. Ou seja, o serviço espiritual era dobrado. Né? Assim nós conseguimos compreender as palavras de Yeshua, quando ele diz, né? O meu pai trabalha até hoje, o serviço espiritual não pode parar. Havia o tratado Yomá do Talmud, vai dizer que na época do segundo templo, ou seja, na época de Yeshua, haviam 7 tipos de pirushim de fariseus. 7 tipos. Dentre esses 7 tipos de pirushim, 2 tipos de fariseus, pirushim fariseus, né? Eram os mais relevantes, as ramificações do farisaísmo mais forte eram 2, da escola de Hillel e da escola de Shammai. Claro que na época Hillel e Shammai não viviam mais, eles já eram mortos. Eles viveram na época do período do Zugot. Antes, Yeshua é um Tana, ele é da época dos Tanaim. O último Tana quem foi? Alguém sabe? Não. Yehudá Hanassi. Um dos nomes dele era Rabbeinu Hakadosh, o homem que compilou a Mishnah. Botou a Torá Shebialpei, a Torá oral, nas páginas da Mishnah. E botou o nome de Mishnah. Ele foi o último Tana. E depois, na conclusão da Mishnah, vai sair então a transição do período dos Tanaim para o período dos Amoraim, os sábios que compilaram o Talmud babilônico. Enfim, na época do segundo templo ali de Yeshua, é os Tanaim, os sábios. Ou seja, Yeshua era um Tana. O que quer dizer Tana? Repetidor. Tanaim repetidores, porque eles são aqueles que vão repetindo aquilo que recebeu de Moshe Rabbeinu do Sinai. Os códigos, a tradição, os níveis de interpretação. Baruch Hashem. Yeshua era um Tana, Kefa, Pedro era um Tana, Shaul, o apóstolo Paulo, Tana, todos eles eram Tanaim, Yaakov, Tiago, Tana. Antes do período dos Tanaim, Zugot, os pares, eles é que orientavam o povo. Um era chefe do Sanhedrin, outro chefe do Beit Din, um chefe do tribunal, o outro chefe do Sinédrio. Hillel e Shammai eram Zugot, um era chefe do Beit Din, outro chefe do Sinédrio. Depois veio Ben Avitalion, Shamaia e Avitalion, né? Antes deles, na verdade. Shamaia e Avitalion, depois Shammai e Hillel, enfim, e assim vai. Nessa época do Zugot, eles estavam vivos. Depois, com a morte de Hillel, entra o período dos Tanaim, mas ainda no período do segundo templo. Nessa época, então, Hillel e Shammai estavam mortos, mas as escolas, a vertente teológica, vamos dizer assim, estava viva em Eretz Israel. 7 tipos de pirushim, do qual as 2 ramificações maiores eram de Hillel e Shammai. E aí vai ter aquela discussão, né, dos ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Todo mundo bota os fariseus no mesmo pacote. Não. Haviam fariseus que eram homens de bem, santos, sagrados, homens de Deus, e haviam os fariseus que eram hipócritas. Como em todo meio religioso existe, os de coração puro e aqueles que estão com uma segunda intenção por trás. Em todas as religiões existe, não era diferente. Havia então um grupo de fariseus que eram chamados de hipócritas pelos próprios fariseus. Porque ser fariseu na época era sinônimo
era algo bom ser fariseu na época. Os fariseus fizeram grandes trabalhos, porque na época de Yeshua, o Beit HaMikdash estava corrompido, o sacerdócio que estava lá não era da linhagem de Aharon, não era. E é por isso que nessa época, o Talmud vai falar, nessa época, a corda com os sinos era amarrado na cintura do sumo sacerdote, para que quando ele entrasse, se ele morresse, eles puxavam o corpo. Porque já aconteceu de 2 sumos sacerdotes morrerem no mesmo dia, porque não eram da linhagem de Arão. Então eles tinham o costume de amar. Não, o sacerdócio não era original, verdadeiro, estava corrompido. E os pirushim, os fariseus, se levantam como uma solução para resolver esse problema. O que eles vão fazer? Vão criar kehilot, sinagogas, para auxiliar o povo no entendimento da palavra, no estudo da palavra. Então, aqui, muita coisa que existe dentro da igreja cristã, isso foi herdado dos pirushim. O período de adoração, a leitura pública da palavra, tudo isso foram os pirushim que introduziram no meio judaico. Ensinava o povo mais carente a ler, ensinava a Torá, formavam mestres. Os pirushim fizeram uma grande obra social e eles eram bem vistos pelo povo. Obviamente, o zelo do povo para com os pirushim, os fariseus, era muito grande, até em questões financeiras. E aí, quando os maus intencionados perceberam, opa, está sendo um bom negócio ser um fariseu. Então, viraram fariseus, mas não com o propósito correto, com a kavaná perfeita, não, para obter lucros e benefícios. E é esse embate que Yeshua vai ter. Ai de vós, escribas e fariseus, apontando para um determinado grupo que não estava com a kavaná shelemá perfeita, não estavam com má intenção. Mas haviam dentre os fariseus homens íntegros, que inclusive aclamaram Yeshua como Mashiach nos textos da Brit Hadashah. Nicodemos era um deles, José de Arimateia era um deles, próprio Mashiach Yeshua era um perush, um fariseu. Lembra lá? Yohanan Hamatibil, João Batista. Foi enviado homens, né? Para perguntar, és tu o Mashiach? Não sou, diz o João, né? Não sou. És tu Elias? Não sou. És tu o profeta? Não sou. Então o que dizes de ti mesmo? Para que a gente vá e diga a quem nos enviou, né? Deu uma resposta a quem nos enviou. O que Yohanan vai dizer? Eu sou a voz, né? Vai citar Yeshayahu, eu sou a voz que clama no deserto. Enfim, a pergunta que eles vão dizer, se tu não é Mashiach, por que batizas? Eu batizo com água, mas aquele que vem após mim, que eu não sou digno de desatar a sandália, esse vos batizará com o Ruach HaKodesh. Só que ele vai dizer o seguinte, antes de falar isso ele vai dizer, no meio de vocês, há um a quem vocês não conhecem. Eu batizo com água, mas ele batiza com o Ruach, com o Espírito do Eterno. A pergunta é, no meio de vocês? No meio de vocês quem? Lê lá, João vai dizer que aqueles que foram enviados pelos fariseus. E Yohanan vai dizer, no meio de vocês, fariseus, há um a quem vocês não conhecem. Claro, o fato de Yeshua ir na sinagoga, lá Lucas 4, segundo o seu costume, já prova que era um pirush, um fariseu, porque sinagoga é invenção de fariseu. Yeshua comia com fariseu. Yeshua leu o rolo do profeta Isaías na sinagoga. Fariseu. Um fariseu jamais permitiria que alguém que não fosse fariseu lesse o rolo na sinagoga.
É a mesma coisa eu querer botar um padre para trazer a drachá aqui. Não tem como. Não tem como, tem que ter a mesma Baruch Hashem. Então, na época do segundo templo, 7 tipos de fariseus. Até esqueci o que eu estava falando. 7 tipos de fariseus, o templo lá. Sim, Yeshua era um Tana, na época dos Tanaim. Ixi, mas eu não sei como é que eu me enfiei aqui. É isso que eu quero pegar. Ah, sim, não, agora entendi. Agora não, voltando, peguei o fio da meada. Tá. Então, as palavras de Yeshua, quando era questionado por uma das ramificações farisaicas, de por que ele curava no Shabat. Lembra lá o caso do cego de nascença? Capítulo 9 de Yohanan, de João, né? O cego entra, é levado para o Beit Hamikdash para ser interrogado, e aí ele diz, não, mas o homem que me curou, falou que eu podia levar, né? E aí o seguinte, tem um fariseu lá no verso 15, que vai dizer o seguinte, mas esse homem não pode ser um homem de Deus, porque cura no Shabat, ele não respeita o Shabat. Que fariseu é esse? Que vai dizer que Yeshua não é um homem de Deus porque cura no Shabat, ele é da escola de Shammai. A escola de Shammai dizia que não podia fazer nada no Shabat, nada. Enquanto que a escola de Hillel farisaica dizia, não, auxiliar os doentes, salvar a vida, isso não significa uma quebra de Shabat. Porque o mandamento foi quebrado em benefício da vida, para cumprir um mandamento maior, ama o teu próximo como a ti mesmo. Os nossos sábios até vão contar a história de um homem que está fazendo o Shema Israel na beira do rio. E o Shema Israel é uma oração que não pode ser interrompida. E passa o homem se afogando lá. O que o homem pensa? Eu não posso interromper o Shema Israel. Como é que eu vou salvar a vida deste homem? Está certo? Não. Aí ele quebra o Shema Israel e salva a vida do irmão, porque a vida é mais importante. E Yeshua, ele é um pirucho, um fariseu da escola de Shammai, de Hillel, e ele carrega esse entendimento. Por isso, na sinagoga, lá o homem da mão mirrada, ele sabe que o homem tem a mão mirrada. Ninguém sabe, aquele homem nem podia estar ali. Ele tem uma tsaraat na mão. Se alguém descobre, não podia estar ali. E Yeshua vai curar este homem. Yeshua sabe, né? Que está ali, escondido no bolso. Yeshua está trazendo uma drachá, ele está no centro. As sinagogas, lá até hoje, se a gente for lá olhar, as sinagogas, elas são projetadas para aquele que traz a prédica, a drachá, ele fica no centro. Por isso que vai dizer lá, levanta-te, ele vai dizer para o homem da mão mirrada, né? Levanta-te e vem para o meio. É onde todo mundo se enxerga e o pregador enxerga todo mundo. Ele vai fazer uma pergunta, é lícito no Shabat salvar a vida ou deixá-la perecer? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Ele está apoiado na história de Hillel, lá do Talmud. É Shebialpé já, né? Na época ainda é oral, ainda não está escrito. A história que Avitalion vai fazer uma drachá, e Hillel era uma criança, e ele queria ouvir a prédica do Avitalion, grande mestre. Só que para entrar na sinagoga tinha que dar uma contribuição, e Hillel não tinha. Sobe no telhado, e naquela época a clarabóia, não tinha luz elétrica, então tinha que ter uma iluminação externa, uma clarabóia, e Hillel está ali em cima da clarabóia, olhando a prédica
de Avitalion. Só que o Talmud vai dizer que naquela época nevava muito. E daqui a pouco está todo mundo ouvindo a prédica do grande mestre e de repente ouviram um barulho no telhado, olharam, está lá Hillel, o menino, morrendo de hipotermia, congelado por causa da neve. Acabaram o quadrachado do grande mestre, tiveram que subir no telhado, pegar Hillel, descer, acender fogo no Shabat, tiveram que esquentar água, fizeram um chá, um caldo para esquentar o menino, para salvar a vida do menino. Então o comentarista da Guemará vai dizer porque para salvar uma vida é lícito quebrar o Shabat. Yeshua está dentro da sinagoga onde? Natzaret, Nazaré. As sinagogas do norte de Israel naqueles dias eram dominadas pela ramificação dos fariseus da escola de Hillel. Yeshua nasceu no sul, veja bem, as escolas do sul, as Kehilot, as sinagogas do sul, fariseus de Shammai, mas as do norte, fariseus de Hillel. Yeshua nasceu no sul, em Beit Lehem, mas ele vai ser criado em Natzaret, nas sinagogas do norte. Então, quando ele vai curar o homem da mão mirrada, ele está dentro de uma sinagoga que os fariseus da escola de Hillel, que conhece a história de Hillel. Ali predomina esse entendimento. E Yeshua vai fazer uma pergunta para eles já antes de curar, para não ter murmurações, para não ter polêmica. Yeshua vai dizer, é lícito no Shabat salvar a vida ou deixá-la perecer? Obviamente, todos lembraram da história de Hillel. E quando Yeshua curou o homem, que na verdade ninguém percebeu que o homem foi curado, porque quando ele estendeu a mão já estava curada, Ninguém entendeu nada aquele dia. Mas como assim? Ele pediu para o homem estender a mão do homem está normal. Nem o homem mesmo acreditou. O homem até achou talvez que iria ser exposto. E alguém me chamou, alguém me apontou. Eu estou aqui com a mão no bolso. Se eles descobrem que aquele homem tinha uma tsaraat na mão, ele estava correndo risco de vida. Isso é interessante, porque às vezes a gente põe 1000 motivos para não vir no serviço. É o calor, é a carona, é a distância. Aquele homem estava correndo risco de vida e estava na reunião. Olha só que forte isso. Yeshua falou, tu mesmo aí, com o talit, com as listras pretas, vem para o meio. E o homem falou, não, agora eu vou ser desmascarado. Deus revelou para alguém aqui que eu estou com a mão mirrada. Yeshua falou, estende a mão. Aí vamos imaginar que o homem estende a mão esquerda, Yeshua, não. A outra mão. A mão de... O Lucas, existe até um segredo cabalista nisso. Lucas vai falar que é a mão direita. A gente sabe, existe um segredo cabalista aí. E o homem tira a mão direita. E nem ele acredita, a mão está curada. E está todo mundo olhando, o que tem a mão do homem? Ninguém percebeu. Aquele milagre, aquela experiência espiritual, foi só entre Yeshua e aquele homem. Acho que Hashem às vezes faz coisas na nossa vida que ninguém entende. Mas só a gente entende. Baruch Hashem, só a gente entende. É algo que é só conosco. Ninguém vai entender, você vai contar, ninguém vai entender nada, ninguém vai ver. A pessoa começa a dizer Baruch Hashem, começa a ser meio pentecostal no serviço da Torá. E aí as pessoas já começam, mas o que houve com aquele irmão, para que tudo isso? Mas é que ele está tendo uma experiência íntima, fora o íntimo com o Hakadosh Baruch Hu, Baruch Hashem com o Mashiach, Baruch Hashem. Vamos lá, vamos voltar então. Yeshua era criticado por fazer milagres no Shabat. Mas por quê? Serviço espiritual não pode parar no Shabat. E é por isso que 2 Korban Tamid, voltei. 2 Korban Tamid eram sacrificados na manhã e 2 à tarde no Shabat. Enquanto que durante a semana
era um de manhã e um à tarde. No Shabat, o serviço espiritual é dobrado. Nós buscamos a Hashem todos os dias, mas no Shabat é de uma maneira mais, estamos mais compenetrados, estamos mais ali. Baruch Hashem. E era, agora voltando, e era com esse meio shekel. Esse meio shekel que Moshe Rabbeinu contava para saber a cabeça dos filhos de Israel. Era com esse dinheiro que era comprado esses sacrifícios fixos. Korban Tamid, o Korban lá, o sacrifício da Paradumá, novilha vermelha de Yom Kippur, os 2 bodes que eram apresentados. Imagina, todo dia tinha que ter Korbanot, sacrifícios no altar, não podia. E quando dava um intervalo ou outro, que sempre tinha gente chegando com Korban Hatat, com sacrifício de pecado, que o Sinédrio emitia, pecou, vai lá, oferta, traz de volta assinado pelo Cohen. Sempre tinha gente chegando para oferecer Korban, sacrifício. Quando não tinha pessoas chegando para oferecer um Korban Shelamim, um Korban Todá, oferta pacífica de agradecimento. Dizem os nossos sábios que de vez em quando dava uma paradinha ali, né, no sacrifício. Mesmo assim o povo entendia, olha a espiritualidade do povo, não, o altar do Eterno tem que ter sempre alguma coisa queimando. A churrasqueira tem que estar sempre acesa. Eles mesmos faziam uma vaquinha, compravam lá um animal e faziam um korban um korban shelamim tzibur, que é a oferta pacífica pública, para não deixar lá o altar de Deus parado, tem que estar sempre ativo. Baruch Hashem. Vamos lá. Então, era com esse meio shekel. Na verdade, esses outros sacrifícios que eu mencionei, Hatat, Asham, Shelamim, Todá, Shelamim Tzibur, Shelamim Ahid, esses sacrifícios eram sacrifícios que a pessoa pagava. Mas os sacrifícios fixos, Korban Tamid, de manhã, de tarde, Yom Kippur lá, Paradumá, o bode, né, os 2 bodes, um lá Hashem, outro lá Azazel, um é sacrificado para Hashem, o outro para Azazel, lá enviado para Azazel, no deserto, tudo com oferta pública, com o dinheiro, obviamente, das ofertas que o povo dava, e também com o dinheiro do censo. Baruch Hashem. Já falamos demais sobre esse passuque. Vamos lá, próximo verso. E falou Melech Haolam, o Eterno, a Moshe, dizendo: farás também uma pia de cobre. É o verso 17 e o verso 19, né? Farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre, para lavar, e a porás entre o Ohel Hamoed, a tenda da congregação, e o Misbeach, e o altar. Vai ficar no meio. Nela deitarás água, e Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Então, a Kioret, a pia, lembra lá da pia? Que os sacerdotes tinham, toda vez que eles entravam no Mishkan, no tabernáculo, no santuário, eles tinham que lavar as mãos e lavar os pés, e entravam. Saía de novo, ia para o altar, lavava as mãos, lavava os pés, ia para o altar. Tem que entrar lá dentro de novo, lavava as mãos, lavava os pés e entrava lá dentro. Não importa quantas vezes vai entrar. Todas as vezes tem que lavar as mãos e lavar os pés. Nós chamamos, né, em língua hebraica, de netilat yadayim e netilat raglaim. Lavagem das mãos, lavagem dos pés. Por quê? Porque as mãos e os pés é uma das, quem lembra? Das 8 portas de contaminação do homem. Ou tzitzit, né? 5 nós, 8 fios, as franjas. O que são esses 8 fios? As 8 portas de contaminação do homem. O homem pode pecar pelo que vê. Quando falo homem, é o gênero humano, né? Tanto homem como mulher.
Mas as mulheres têm um espírito mais elevado do que os homens, que não precisa usar tzitzit. Isso é só para homem. O homem pode pecar pelo que vê, 1, pelo que cheira, 2, pelo que fala, 3, pelo que ouve, 4, pelo coração, 5, pelas mãos, 6, pelos órgãos genitais, 7 e pelos pés, 8. Por isso que Yeshua, né? Algumas palavras agora de Yeshua vai fazer sentido. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca. Nossa, né? É melhor entrar no reino sem caolho, né? Do que entrar com 2 no Gehinam. Se a tua mão direita te faz pecar, a mão direita, eu falei o olho aqui, né, na esquerda, te faz pecar, lança fora, porque é melhor, enfim. E aí a gente vai começar a compreender. Yeshua trazer, os olhos são as janelas da alma, a boca fala o que o coração está cheio, portas de contaminações. Aí tem o caso lá, né, Davi Hameler, olhou Batseba, com a mão ele escreveu a carta para Urias, com a boca ele mandou chamar Batseba. Primeiro começou no coração, né? Consumou o pecado com os órgãos genitais. Enfim, Davi se atolou na lama ali. Shelomo Hameler vai dizer, guarda o teu pé quando entrar na casa do Eterno. Enfim, 8 portas de contaminações, por isso os Kohanim tinham que lavar as mãos e lavarem os pés. Agora, o interessante dessa pia, que ficava entre o Hamizbeach, o altar de holocausto, e a tenda da congregação, o tabernáculo, é que essa pia, ela tinha uma função extraordinária, não só para purificar, mas era para trazer um reshibon nefesh, um balanço da alma no sacerdote na hora que ele vai entrar para lá, para o tabernáculo, e a hora que ele vai subir o altar. Vai fazer ele refletir, um balanço da alma, porque essa pia, ela formava uma espécie de espelho, e não é à toa que essa pia, ela foi feita com os espelhos das mulheres. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam ou não? Os espelhos das mulheres foi feita aqui, Oret, essa pia. Hashem vai dizer a Moshe, dos espelhos das mulheres fará a pia. Qual é a lógica? Os nossos sábios explicam. Porque quando o Amisrael estava no Egito, lá no cativeiro egípcio, na escravidão, na casa da servidão, lembra lá a opressão de Faraó, que queria acabar com o povo de Deus, oprimindo eles, não tinha o tempo nem de coabitar com suas esposas para multiplicar os filhos de Israel, não tinha o tempo de tanto trabalho, vão ter que dar o mesmo número de tijolos, mas agora não dá palha para eles, eles que corram atrás da palha, imagine, não pode diminuir, então o tempo diminui com a família, e eles ficam sem tempo. Sabe o que as mulheres fizeram? Os nossos sábios dizem, que em vez dos homens voltarem para seus casebres, e terem relações com as suas mulheres, as mulheres iam até os homens, e as mulheres, antes de ir até seus esposos, elas pegavam seus espelhos de bronze, que na verdade não é o espelho que nós temos hoje, é o metal polido, lustrado, que a pessoa se olha e se enxerga no metal. Elas pegavam os seus espelhos, se embelezavam para os seus maridos, e iam atrás do marido, e levavam os espelhos junto, e o marido lá, só o pó, né, suado, aparência de trabalho, né, no sol, fedorento, descabelado, barba dura, e as mulheres chegavam lá perfumadas, bonitas,
Diz que eles ficavam com suas esposas olhando nos espelhos e eles falavam para elas: olha como você é mais linda do que eu. E eles acabavam tendo relações sexuais ali, conjugais, né? Maritais. E isso resultou na multiplicação dos filhos de Israel na terra do Egito. Então, por isso que o texto vai dizer, quanto mais Faraó oprimia, mais o povo de Hashem multiplicava. Está explicado, as mulheres iam lá com seus espelhos. Tudo começou com os espelhos. Os nossos sábios dizem que Moshe questionou Hashem. Vai fazer a pia dos espelhos? Hashem falou sim. Qual é a lógica, Hashem? É que com esses espelhos aí, as mulheres me proporcionaram muita alegria. Houve multiplicação dos meus filhos. Foi gerado mais filhos para Hashem. Vai fazer dos espelhos das mulheres. Então, porque a pia também serve como um espelho. Porque quando o Cohen vai entrar, Rashi traz, né? Ela era uma forma de cuba, com os pés e redonda em cima. Mas ela era meio achatada, não era profunda. Era achatada. Rashi traz de como eram os utensílios. Enfim, formava um espelho. Quando o sacerdote vai entrar no Mishkan, no tabernáculo, ele ia fazer o quê? Lavar as mãos e os pés. Obrigatoriamente. Quando ele chegava na pia para lavar as mãos e os pés, que ele é obrigado a olhar para a água da pia. A água da pia refletia a Shekhinah, a nuvem que está em cima do Mishkan, a nuvem do Eterno. Então ele olha para a pia e a pia reflete a nuvem. Quando ele chega na pia, que ele olha para a Shekhinah no reflexo da água, o que o Kohanim pensava? Assim tem que ser a minha vida. Ele, veja bem, primeira coisa que ele pensava é que ele vai entrar no Mishkan. E para entrar no Mishkan não pode ser de qualquer forma. Mesmo no primeiro recinto, que é o Kodesh ali, o lugar sagrado. Não podia entrar de qualquer jeito. Quando ele olhava para Shekhinah, ele, Shekhinah, no reflexo da água, ele pensava, não posso entrar de qualquer maneira. Já fazia ele pensar, a presença de Deus está me vendo. Só que ao mesmo tempo, a pia, que funcionando como uma espécie de espelho, ela trazia algo, ministrava algo para o Cohen. O Cohen devia pensar, assim deve ser a minha vida, como essa pia. Eu devo refletir a glória de Hashem. Olha, lembra lá de Adam Harishon, antes da queda? Os nossos sábios dizem que ele refletia a glória de Hashem, a luz do Eterno. Eles não se viam. Por que quando eles pecaram, eles perceberam que estavam nus? O Arizal, o grande mestre cabalista, fala, porque a glória de Deus era tão acesa neles, que eles não conseguiam se enxergar a si mesmos. Eles olhavam para eles enxergavam a glória de Deus. Quando eles pecam, a glória de Hashem sai e eles se enxergam. Um grande segredo espiritual. Ninguém consegue refletir a glória de Deus se enxergando. Ou a pessoa se enxerga, ou ela reflete a glória de Deus. Quando nós estamos voltados com os nossos olhos muito para o nosso eu, pode ter certeza, a gente está refletindo nós mesmos, não a presença do Hakadosh Baruch Hu, não a glória de Hashem. Mas quando nós somos corroborados de um alto nível de altruísmo, de um alto nível de autoabnegação, que nós anulamos a nós mesmos, o que acontece? A glória de Hashem se acende. Yohanan Hamatibil, convém que eu diminua, para que Hashem cresça, Baruch Hashem, seja mais evidente na minha vida. Assim o Cohen pensava, quando ele olhava para a pia, o reflexo, eu tenho que ser como essa pia, eu tenho que refletir a glória de Hashem.
E Shaul, né? 2 Coríntios 3, porque não somos como Moshe Rabbeinu, que colocava o quê? Um véu, né? um capuz, para que a glória de Deus não fosse vista, ainda que desvanecente, porque aquela glória, ele entrava, falava com Hashem no Mishkan, quando ele voltava, o rosto dele estava resplandecendo. E ele tinha que botar um véu, e aí, conforme os dias iam passando, aquela glória ia se desvanecendo, e aí ele podia tirar o capuz novamente. Shaul vai dizer, não somos como Moshe, que colocava um capuz, a fim de que os filhos de Israel não fitassem a glória de Deus, ainda que desvanecendo. Mas olha o que ele vai dizer, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho. Baruch Hashem, cheguei a me arrepiar aqui. Refletimos como um espelho a glória, a imagem. Está lá ou não está? Está lá ou não está? Está lá. Da onde que Shaul tirou isso? Para Shakitsar. Esse passuca, a pia. Tirou da pia. Ele fez essa midrash, né? Baruch Hashem. Da kioret, da pia. Baruch Hashem. Grande ensinamento para todos nós. Muito bem. E a Torá continua, vai trazer instruções. Betzalel e Aholiav vão fazer os utensílios, né, da tenda. Betzalel pode significar duas coisas. Primeiro, Betzalel, na sombra de Deus. Ou Betzalel, cebola de Deus. Os dois são interessantes. Quem é que vai fazer os utensílios? Betzalel. E segundo a Torá, vai dizer que a Ruach HaNevuá, o espírito de profecia, de sabedoria, estaria sobre ele. Moshe Rabbeinu falava, eu vi uma menorá assim. O espírito de profecia mostrava para Betzalel e ele fazia exatamente a menorá como Moshe Rabbeinu havia dito. Espírito da profecia, Ruach HaNevuá. O texto em hebraico fala isso. Os sábios vão dizer, Betzalel, na sombra de Deus, porque ele estava ali, né, debaixo, corroborado do Espírito de Deus, conseguia enxergar. Ou Batzalel, cebola de Deus, porque assim como uma cebola, ela tem camadas. Os sábios dizem, Betzalel acessou as camadas de Hashem, olha, do mundo espiritual. Rolou até um impasse. Rolou um impasse sobre o que deveria sido construído primeiro. Não se distraia. Betzalel alcançou tanto as camadas, a cebola, né? As camadas de Hashem, que rolou um impasse entre Betzalel e Moshe Rabbeinu. O que é que vai ser construído primeiro do Mishkan? Os utensílios da tenda. O que vai ser construída a tenda ou os utensílios primeiro? E qual utensílio? Aron HaKodesh, a arca sagrada? Ou a menorá? Moshe Rabbeinu falou o Mishkan. Betzalel falou não. Aron HaBrit, a arca da aliança. E Moshe Rabbeinu falou para Betzalel, mas como? Como Aharon? E aonde você vai colocar Aharon na arca, sem o Mishkan? E Betzalel falou, mas e as Luhot HaBrit, as tábuas da aliança que você recebeu, Moshe? Aonde você vai colocar, se não dentro da Aharon HaBrit? Então rolou um impasse. Enquanto um pensou
naquilo que iria abrigar a arca, o outro pensou, não, mas aonde você vai abrigar as tábuas que você recebeu? Moshe Rabbeinu ganhou, óbvio. O Merokek Safun, o codificador oculto, falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a arca primeiro. Concordou. Concordou com Betzalel. Hashem falou, ele entendeu, Moshe Rabbeinu entendeu que Betzalel estava na sombra, Betzalel havia acessado as camadas. Começou primeiro pela arca, os utensílios, e depois o Mishkan, porque tudo que Hashem vai fazer, ele começa a fazer de dentro para fora. Ele não faz de fora para dentro, de dentro para fora. Às vezes a gente olha uma pessoa, a pessoa aparentemente não tem o mesmo perfil. Infelizmente, né? Os olhos julgadores dos seres humanos. Não, fulano tá. Mas lá dentro, no recôndito do trovão, lá dentro do santuário, do altar, Hashem está trabalhando. Quando a pessoa externa, meu irmão, é porque lá dentro já está completo, já está perfeito. Nós somos mishkanim, amém? Somos tabernáculos. Baruch Hashem. Claro que até Hashem está falando aqui com Moshe Rabbeinu na montanha. Assim, Moshe, vai ser assim, ó, santuário. Moshe está olhando o Mishkan She'emala, o tabernáculo celestial, que é uma das 7 coisas. Tratado Nedarim, e também a Gadot Yehudi vai dizer que uma das 7 coisas que Hashem criou antes do mundo, céus e terra, foi o Beit Hamikdash She'emala. Está lá no livro de Jeremias. Cita. A Kiser Kavod, do trono de glória. O Gehinam, o inferno, né? Traduzido como inferno. O Gen Eden, o jardim do Éden celestial. O Gehinam à esquerda de Hashem, o jardim do Éden à direita de Hashem, em Shechakim, que é o terceiro céu. Vai falar, tudo tem embasamento bíblico. Os sábios vão tirar tudo da Bíblia. Jeremias vai dizer, inclusive no mesmo passuque que fala do trono de glória antes dos céus e terra, vai falar também do templo celestial. Inclusive, Yohanan, João entrou dentro desse templo celestial. Apocalipse, Sefer Hit Galut. No capítulo 15, do Sefer Hit Galut, do Apocalipse, João vai dizer, e viu, né, os anjos lá saindo vestidos, vi 7 anjos saindo de vestes brancas, vestidos de Kohanim, com 7 shofarot, 7 trombetas nas mãos. Não. Ali é as taças, perdão. As taças, as 7 taças da ira de Hashem. Da onde eles saíram? Do templo celestial. Do tabernáculo celestial. Apocalipse 15, verso 5. Baruch Hashem. Então o templo celestial é uma coisa que já existia. Moshe Rabbeinu está vendo. Hashem está mostrando. Faça tudo, Moshe, conforme o modelo que te é mostrado. Faça tudo conforme o modelo que tu está vendo. Moshe Rabbeinu está aqui, do nada Hashem para a conversa. Para um pouquinho, Hashem. Para um pouquinho, Moshe. Moshe olha para Hashem, mas o que houve? Moshe está aqui na presença, está desfrutando. Moshe está no manto, como diz os nossos irmãos. Está no mistério. Está no sodo, está nas camadas da cebola. Moshe está aqui com o Hakadosh Baruch Hu e diz, mas como assim? Está tão bom aqui, Hashem? Como assim? Não para a conversa, Moshe. O que aconteceu? O povo que tu tirou da terra do Egito. Nem Hashem já nem fala que ele tirou. Que tu tirou, Moshe, da terra do Egito, rápido se desviou da minha presença. E adora um bezerro. Cancela tudo, Moshe, cancela tudo. Eu vou acabar com este povo, num só momento. E de ti, eu vou começar uma grande nação, um novo povo. Aprendemos aqui
a humildade de Moisés, Moshe Rabbeinu. Primeiro, ele poderia pensar, opa, de mim? Eu vou ser o novo Avraham da história? É verdade, Hashem, esse povo dá trabalho, começa de mim. A autoabnegação de Moshe falou, não, Hashem, não. Pelo contrário. Porque Hashem vai dizer, minha presença não vai com vocês. Então risca o meu nome do livro da vida, se a tua presença não for comigo. Olha a intimidade de Moshe com Hashem. Porque está conversando como um amigo, né? Panim al panim, face a face. Não fazer o seguinte, sabe quando um amigo fica berrando com outro amigo? Não, então é o seguinte, Hashem, não, risca o meu nome do livro da vida. Se for assim, então eu não quero. Intimidade. Isso é Mashiach, arquétipo de Mashiach. Mashiach entregou a sua vida pelo seu povo. Características messiânicas. Moshe Rabbeinu fala para Hashem, o que dirão Hashem? O que as nações vão dizer? Que o Senhor falhou nas suas promessas. Porque o Senhor tirou eles do Mitzrayim, do Egito, para levar para uma terra que mana leite e mel, mas no meio do caminho o Senhor vai destruir o seu povo. O que vão dizer? Que o Senhor não cumpriu o que prometeu, e vão ainda tocar na tua honra, que as suas palavras não se cumpriram, que o Senhor não é de nada, em outras palavras. Aí Hashem já pensou, né? Opa, é verdade. A fidelidade de Hashem para conosco, queridos Haverim, não é por mérito nosso, não. É pela Hesed, é pela bondade de Hashem, é porque ele tem zelo por ele mesmo, pelo nome dele. Ele prometeu, foi ele que prometeu, e ele tem zelo por isso. Não é por meritocracia. Agora, Moshe Rabbeinu desce com as tábuas. E segundo os nossos sábios, era pedra de safira. Pedra de safira. O que é a pedra de safira? Veja bem, não se distraia. É o operacional, né? Não se distraiam. As tábuas, as Luhot Abrit que Moshe Rabbeinu desce, é feita de pedras, tábuas de pedras. Mas que pedra era? O sábio, a Kabbalah vai dizer pedras de safira, escrita pelo dedo do Hakadosh Baruch Hu, do Ribon Shorolam, o rei do universo. Moshe Rabbeinu vem com aquelas pedras transcendentais, no meio do caminho ele encontra quem? Yehoshua. Yehoshua está num certo nível, diferente do povo. Moshe Rabbeinu está ali conversando e Yehoshua falou, Moshe Rabbeinu falou, que barulho é esse que ouço no acampamento? E Yehoshua falou, é uma música. Moshe Rabbeinu falou, não, é um grito de guerra. Não, perdão, ao contrário. Yehoshua falou, é um grito de guerra. Moshe Rabbeinu falou, não, é uma música. E na verdade os dois estavam certos. Por quê? Porque a música que Moshe Rabbeinu estava ouvindo era a música que o povo estava cantando para o Egel Hazahav, o bezerro de ouro. Cantorias de adoração àquele ídolo. E o que Yehoshua ouviu? Grito de guerra. Também ouviu bem, porque na verdade estava acontecendo o que ali? Uma guerra espiritual. O Midrash vai dizer que Moshe tardou em descer do monte. E o Satã oprimiu o povo, porque o povo está prestes a receber a Torá, a sabedoria de Hashem. E Satã oprime o povo, porque Satã quer impedir que a Torá chegue no povo. Veja, o povo saiu do Mitzrayim, da escravidão, do chicote nas costas, da humilhação e da escravidão física,
mas a mente ainda é de escravo. Vai ser liberto nos 50 dias da contagem do Homer, que é de Pesach a Shavuot, no 6 de Sivan, a Torá vai ser entregue, e agora sim a sabedoria de Hashem vai vir para libertar o povo intelectualmente e espiritualmente, Baruch Hashem. E o Satã não quer que a Torá chegue, quer que o povo fique com a escravidão intelectual e espiritual. Nós já vamos encerrar. E é interessante isso, porque a luta de Satã nos dias de hoje para com o povo que se diz chamar pelo nome de Deus é exatamente isso. É não permitir que a Torá entre no seu intelecto. E mente, dizendo que a Torá não é mais válida, que Jesus aboliu isso na cruz. A guerra espiritual. E aí quando eles vão lá, está lá a palavra metzarek. Eles dançam e adoram o bezerro de ouro. Essa palavra metzarek, ela não está 100% ligado a avodazará, idolatria. Não, porque existem outros textos da Torá que vai aparecer essa palavra metzarek, que significa dançar em celebração, em adoração. Mas também vai aparecer como simplesmente dançar de felicidade. Vai aparecer, a Torá vai aparecer essa palavra. Metzarek nos dois sentidos. Essa palavra Metzarek vai aparecer, Shemot 32, Êxodo 32, dizendo o seguinte, que o povo está Metzarek, diante do Egel Hazarav, do bezerro de ouro. Eles estão cantando e dançando diante. E o texto da Torá vai dizer que eles se assentaram também para... Na verdade não é se assentar, é se assentaram, que na verdade se assentar ali, a palavra Yoshev, ela significa sentar ou habitar. Então o povo habitou ali, naquele acampamento ali, armaram suas tendas e tal, estão ali esperando Moisés, e o texto da Torá vai dizer, para comer, beber e se divertir. A Torá está aliviando, porque o Midrash vai dizer, comeram sangue, não beberam, mas comeram sangue. Quando fala do sangue, a Torá não fala beber, não pode beber sangue. A Torá não usa a palavra beber, o verbo beber, fala comer. Proibido comer sangue, porque a vida do animal está no sangue. Então o povo, quando a Torá diz que o povo sentou para comer, o povo está comendo sangue de sacrifícios que estão fazendo diante do poste ídolo, do bezerro de ouro. Beber significa que beberam muita bebida alcoólica, se embriagaram, e estão bebendo sangue, lambuzado de sangue, e embriagados, e se divertir em dois sentidos, uma grande orgia sexual, e também dançando diante do poste, do bezerro de ouro. Essa mesma expressão Metzarek vai aparecer no Sefer Bereshit, em Gênesis, quando Sara observa Ismael se divertindo. Em outras traduções vai dizer que ele zombou de Isaac. Essa tradução está errada, não zombou de Isaac. Ele está se divertindo. Tem traduções que vai dizer que ele está se divertindo. E tem traduções que vai dizer que ele está dançando. E aí Sará chega para Avraham e diz, despede este menino com sua mãe. Não quero que ele se crie com Yitzhak. Por quê? Não posso se divertir? Não pode brincar? Temos que ser sempre cara de crente pitbull? Não podemos rir, não podemos se divertir. Claro que podemos, mas é que essa palavra Metzarek ali está atribuída à idolatria. Ismael está dançando diante de um poste ídolo. E Sará, que é esposa do maior monoteísta que existiu, Avraham Avinu, falou não. Yitzhak não vai ser criado com essa influência. Avraham.
manda embora. Muitas pessoas leem esse texto, acham que Sara foi cruel demais, mas não, ela estava certa. E aí está a resposta, porque Abraham vai consultar Hashem, e Hashem vai dizer a Abraham: ouve a tua esposa. Tocou em Avodá Zará, meu irmão. Hashem diz: não, pode ser quem for, não tenho parte com ele. Muito bem, queridos Haverim, eu sei que o nosso horário é passado, tem tanta coisa para falar, né? Mas para concluir o mal entendido, que isso, Aharon? Aharon falou: não, é o bezerro, foi tu que fez. Que o povo chega, né, para Aharon: faça-nos deuses que vão diante de nós. E uma vez concluído, todo mundo acha que foi Aharon que falou: eis aqui, ó Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Não foi Aharon que falou ali, porque há uma mistura de povos que saiu com o povo hebreu. Obviamente não eram todos hebreus, haviam pessoas de 70 etnias, nós sabemos, e havia sim pessoas de outras etnias que murmuravam, que diziam: Hashem nos trouxe aqui para morrer nesse deserto, porque faltou sepultura no Egito. Pessoas incrédulas que foram contaminando o coração de muitos do povo de Israel, dos Benei Israel. Eles falaram para Aharon: quanto a esse Moshe, não sabemos o que sucedera. O Midrash vai dizer: a opressão espiritual foi tão grande, o Satã não quer que a Torá chegue, que o Satã fez todos enxergarem uma visão espiritual de Moshe sendo carregado pelos malachim aos céus. E aí então, façam-nos deuses. E eles fizeram um bezerro. E a prova de que Aharon não queria fazer esse bezerro é que Aharon faz, ele faz um apelo, né? Vai dizer: não, querem fazer, tragam o ouro das argolas das orelhas das vossas mulheres. Por que Aharon falou isso? Alguém sabe? Vai lá. Até decidir se vai ou não vai, para Moshe descer. Midrash fala isso, Baruch Hashem. Então, Aharon tentou ganhar tempo, e aí então, a justificativa lá, o Midrash ainda vai falar, né, que eles jogaram o ouro no fogo e se criou sozinho o bezerro. Que é por isso que Aharon vai dizer para Moshe: não sei, nós jogamos no fogo e apareceu esse bezerro, é deoraita, está escrito no texto da Torá. Aharon vai dizer: não, nós jogamos no fogo e saiu esse bezerro. E o Midrash vai dizer: não, por forças malignas da Sitra Achra, das forças das trevas, criaram aquele bezerro. Inclusive o bezerro se movia. E aí a explicação que o Rashi vai trazer é que quando eles estavam vindo do Egito, lembra lá que o Yosef falou, né, para os seus irmãos: não, vocês levem os meus ossos para Eretz, que Hashem vai visitar vocês e vocês levam. Ali Yosef já estava profetizando a saída, né, do povo de Israel da terra do Egito. Segundo Urashi, Yosef deixou uma placa, e nessa placa tinha o nome de Hashem, e do outro lado estava escrito: levanta. Por quê? Porque os ossos de Yosef estavam dentro de um sarcófago no fundo do rio Nilo. Então levanta, tiveram que levantar o corpo de Yosef do fundo do Nilo para poder levar os ossos de Yosef. E tinha um homem que ia morrer emparedado. Urashi vai falar sobre isso. Ele ia morrer emparedado, que lá no Egito eles morriam emparedado. Dependendo da sentença, o faraó dizia: não, vai morrer emparedado. O que é morrer emparedado? Tinha duas maneiras: ou a pessoa era presa à argamassa das paredes, presa, ou
eles colocavam a pessoa num brete e fechava, e a pessoa ficava presa entre 4 paredes ali, e não conseguia sair, e morria emparedado. Esse homem, se eu não me engano, é Micha, ele estava condenado a morrer emparedado, e ele não é hebreu. E Moshe Rabbeinu livrou ele na última hora. E ó, vem conosco. Esse homem pegou essa placa, que contém levanta de um lado e o nome de Hashem do outro. E na hora de fazer o bezerro de ouro, ele foi um dos homens que não eram hebreus, que pegou a placa e disse, levanta, está aqui, ó, levanta um bezerro. Ele usa esse argumento, fazem um bezerro, e na hora que o bezerro saiu do fogo, ele colocou essa placa com o tetragrama sagrado de Hashem na boca do bezerro. E o tetragrama sagrado, nós sabemos, os conceitos cabalistas, poderes cabalistas, deu poder para o bezerro, e o bezerro se movia. O Talmud vai dizer que a mesma coisa aconteceu nos dias de Daniel. Lembra a estátua de Nabucodonosor? Diz que Nabucodonosor colocou o tzitz. O que é o tzitz? A placa que os Gadol HaKohen, Kohen Hagadol, usava na mitra, no mitznefet, né? O sacerdote comum usava uma mitra, e o Kohen Hagadol é o mitznefet, é o turbante do sumo sacerdote. Ele usava uma coroa escrito Kodesh La Hashem, santidade ao Eterno. Essa placa, essa coroa, Nabucodonosor colocou na boca da estátua dele. E a estátua se movia e falava. Olha, Talmud e o Midrash vão falar sobre isso. Isso é muito interessante, porque lá no Sefer Hitgalut, o anti-Mashiach, o Soten HaMashiach, ele vai ter uma imagem. Sim ou não? Ele vai fazer uma imagem. Quem não se prostrar para a imagem, é a mesma coisa. E vai dizer que a imagem ganhou o quê? Fôlego. Está lá Sefer Hitgalut. A imagem também vai se mexer. Poderes cabalistas das trevas, obviamente. E para encerrar, né, claro, Daniel, muito sábio, falou, quando chegou a vez dele de se prostrar, o Talmud vai dizer, Daniel falou o seguinte: sim, eu quero me prostrar, mas eu não quero somente me prostrar. Eu quero beijar o rosto da estátua. Muito sábio, né, Daniel. Fizeram uma espécie de elevador com cordas e correntes, elevaram o Daniel até a boca da estátua de Nabucodonosor. Ele enfiou a mão na boca da estátua e tirou a coroa do sumo sacerdote, e a estátua ficou paralisada. Quando ele desceu do elevador, soprou um vento, derrubou a estátua, e a estátua se espedaçou em milhares de pedaços. Daniel, mais uma vez, mostrando a supremacia, a superioridade de Hashem tem sobre todos os deuses. Baruch Hashem. Muito bem, queridos Haverim, vamos encerrar o nosso shiur, né? Foi muito bom, Tov Meod. Baruch Hashem. Amém? Amém. Baruch Hashem. Vamos fazer a brachá aqui. Peço a todos a se colocarem em pé. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yair Adonai panav elecha veichuneka. Issa Adonai panav elecha veiasem lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Adonai osle amoiten Hashem evarech amov shalom. O Senhor fortalecerá o seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com a paz, em nome de Yeshua.
Amém ve amém. Shabbat shalom lekulam, Shabbat shalom mevorach, Hazak uvaruch, Baruch Hashem. Essa foi a Parashá Kitzá. Até a próxima semana, em nome de Yeshua. Amém ve amém.